princesa. Amém. Quero saudá-los com a graça e a paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Amém. Qual é o nome dele? Jesus é lindo demais. Jesus é lindo e maravilhoso. Quem concorda comigo? Você já viu Jesus? Como você sabe que ele é lindo? Você tem a certeza. Glória a Deus. Toma o seu assento se você puder. Empunha a espada da palavra, a Bíblia Sagrada. Estamos aqui neste primeiro serviço de ceia hoje. Que grande alegria, que grande honra nos reunirmos em torno da mesa do Senhor. Saber que há lugar para nós, né? Bem para nós. Meu Deus. Tem gente que se acha digno, eu não. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia estar na mesa do Senhor. Se eu estou, é por causa dele, por causa da obra redentora que ele fez na cruz do Calvário. Meus amigos, torna-se impossível o progresso da fé se nós não tivermos plena consciência do quão pecadores nós somos e do mal que o nosso pecado fazia a Deus, fez a Deus. E é por isso que ele enviou o seu filho Jesus e esmagou o seu filho. Porque Deus mandou o seu filho para morrer e não para falar apenas? Podia vir Jesus apenas destilar uma nova doutrina, o evangelho, mas não. Ele levou a termo, a cabo, até as últimas consequências as suas palavras, porque o seu pecado e o meu pecado eram terrivelmente ofensivos a Deus. Alguém tem essa consciência? Porque nós somos formatados na sociedade a pensar que nós não somos pecadores, só porque não roubamos, não matamos, não fizemos nada de muito atroz. Mas a verdade é que quando estamos imersos dentro de uma piscina de pecado, não conseguimos sentir a pressão das toneladas de metros cúbicos que estão à nossa volta, porque nos fizemos um só com a piscina. Agora experimente você sair da piscina e carregar 2 baldes de 20 litros, aí você vai sentir o peso da água. É o que acontece com muitos de nós quando saímos do pecado, nos batizamos e caímos em algum erro. Todo cristão comete algum erro depois de aceitar, de se decidir por Jesus. E aí ele sente aquela culpa pesada dentro de si, parece que o Espírito Santo ficou triste. A gente usa o termo que o Espírito Santo arranhou o seu espírito, porque diz para você, não é esse o caminho. E não podemos nos conformar a uma vida de pecado, que acaba sendo inclusive incoerente com a nossa confissão, porque o mundo espera que sejamos luz, e não que sejamos meia luz, ou que sejamos trevas. Deus não te chamou para ser meia luz. Deus te chamou e te predestinou antes da fundação do mundo para que você andasse diante dele em amor, irrepreensíveis. Amém? Eu quero compartilhar com vocês um texto que vai queimando o meu coração e que vai nortear as nossas séries de mensagem aos domingos, nesse dezembro que nós teremos pela frente virada, teremos Natal, teremos muitas atividades no entorno da temática do Natal. E eu queria te conduzir a ler comigo Marcos capítulo 14, verso de número 36. Se você puder, fala conosco, Jesus, pela tua santa palavra. Apenas uma pequena porção já é suficiente para revolucionar a nossa história. Nós sabemos o poder que ela carrega. Prestigiamos hoje aqui a tua palavra, lendo ela no ápice do culto, num ponto mais alto, depois das nossas celebrações e dos nossos louvores, que venha sobre nós uma porção revelada da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos ler, diz Marcos 14, 36. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo seja feito, não seja feito como eu quero,
mas como tu queres. Vamos ler juntos? Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Amém? Aplauda ao Senhor pela sua santa palavra. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor Jesus, depois de ter ceado com seus discípulos, a Bíblia diz que ele desce pelo Monte das Oliveiras, sai da cidadela de Davi, de onde ele está no cenáculo com seus discípulos ceando, canta um louvor. Imagina ouvir Jesus cantar um louvor, que coisa linda. Ele canta parte do grande Halel, que eram as músicas que se cantavam naquele contexto da véspera da Páscoa, a semana dos pães sem fermento. Provavelmente ele cantou algum louvor que fazia menção à sua própria vinda, como o Salmo 118, Baruch Rabá Bishem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ali ele está no Monte das Oliveiras, e ele pega dois dos seus discípulos e alguns dos seus discípulos e desce para um vale chamado Vale do Getsemane. O Getsemane é o lugar onde que haviam oliveiras, e na verdade há até hoje. E algumas dessas oliveiras, elas têm mais de 2000 anos. Ou seja, algumas das que estão ali provavelmente estavam no momento exato em que Jesus frequentou aquele lugar. Porque a oliveira, ela tem um ciclo eterno. A cada 600 anos uma nova oliveira nasce dentro da antiga, e enquanto a outra está se descascando, se esfarelando, se desfazendo, suas cascas caindo, você vê por meio da casca da outra saindo novos ramos, novos rebentos, novas varas, frutificando a azeitona. E Jesus escolheu esse lugar, um lugar que também revela algo, né? Algo do que vimos inclusive domingo passado, o pastor Natan Maestrello ministrando aqui, que a azeitona, se você deixar por si só, uma hora ela vai amadurecer, ela vai cair do pé e ela vai se apodrecer, se degradar. Mas se você levar a azeitona para ser esmagada, ela vai se tornar o óleo, o azeite que faz brilhar o rosto. Jesus vai ali, naquele lugar, fazer orações, convidar seus discípulos para uma vigília de oração. É um momento muito tenso. O traidor já foi indicado, o lava-pés já foi feito, o propósito de Jesus já está revelado escancaradamente para os discípulos. Há uma tensão muito grande, os discípulos estão com os olhos bem pesados, com muita sonolência. A sonolência é tão grande que Jesus vai orar 3 vezes, volta e encontra os discípulos vencidos pelo sono, dormindo, naquele momento que Jesus está extremamente agoniado. Jesus está muito agoniado ali. A angústia de Jesus fica latente, fica evidente. É uma surpresa ler a Bíblia e ver que o homem que andou sobre as águas, que multiplicou pães e peixes, que curou uma infinidade de enfermos e venceu demônios, agora está extremamente angustiado. Extremamente angustiado. Jesus vai dizendo nesses últimos dias, até esse ponto culminante, que vai acontecer a prisão dele ali no Getsemane. Na verdade ele não está descendo para orar, ele está descendo para orar, mas ali mesmo ele já vai ser conduzido em custódia para ser julgado no sinédrio na calada da noite. E a partir dali começa o seu martírio. Jesus está tão angustiado que ele diz lá em João capítulo 12, minha alma está profundamente angustiada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas se para isto vim a esta hora. Está aí uma oração que Jesus não podia fazer, porque ele sabia qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus era permitir que você sentasse aqui hoje.
A vontade de Deus era permitir que você estivesse com seus pecados quitados, que nenhuma condenação houvesse para você que diz que está em Cristo Jesus. A vontade de Deus era que a humanidade continuasse existindo, que crianças continuassem nascendo, que casamentos continuassem a ser celebrados, que formaturas continuassem a acontecer, que pessoas continuassem a ver os seus netos e descansar em paz no seu leito de morte. Deus queria que a humanidade continuasse, mas para isso, um remédio muito amargo o seu filho teve que beber, lá no Getsemane. No texto nós lemos Jesus falando: Abba Pai. Abba Pai é um jeito de dizer papaizinho. Quando na Bíblia nós lemos alguém chamar Deus de Pai, no Velho Testamento, com raríssimas exceções e nada muito direto, assim, metáforas, perguntas retóricas, ideias que dizia Deus, por exemplo, falando para Malaquias: se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Não diz o mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos de Moisés? Honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias. Então ele está dizendo: se eu sou o Pai, mas nunca ninguém orou assim, papai, ou Pai nosso que está no céu. Jesus revolucionou isso. Até então Deus era uma figura, parece que impessoal, muito distante. Deus, raros homens, muitas exceções: Moisés, Noé, Enoque, Isaías, homens ungidos, profetas, reis, sacerdotes, sumos sacerdotes. Poucas pessoas tinham esse acesso tão próximo a Deus. De repente vem Jesus no Monte das Oliveiras, no sermão base, Mateus 5, 6 e 7 diz: quando orardes, vocês digam assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. É a oração que Jesus nos ensinou. Essa é a maneira. Pai nosso. A estrutura da oração de Jesus aqui no Getsemane ainda revela outra coisa, além da intimidade, revela a soberania de Deus. Ele diz: eu sei que tudo tu podes, eu sei que tudo te é possível. Há uma declaração no momento de dor, de angústia de Jesus, que ainda que aquilo não pudesse ser mudado, Deus tinha sim todo o poder para fazê-lo. Ele disse: tudo te é possível. Percebe-se também, como disse há pouco, a humanidade de Jesus revelada de uma forma tão genuína. A angústia de Jesus revelando a humanidade dele ali, quando ele diz: afasta de mim este cálice, afasta de mim esse cálice amargo. E depois se percebe a submissão do nosso Senhor à vontade de Deus, quando ele diz: não seja feito o que eu quero, não como eu quero, mas como tu queres. É um exemplo perfeito de rendição e obediência. O tema da mensagem de hoje é: rendidos à vontade de Deus. Deus está procurando aqui em dezembro pessoas que creem que esse é o ano da expansão, que creem que estamos na iminência de viver grandes coisas, mas que se submetem à vontade de Deus, como servos fiéis. O que o texto nos revela, algo que precisa ser dito,
é que aqui nós percebemos quando a fraqueza se torna força. Aqui, o Filho de Deus, que realizou tantos milagres extraordinários, que acalmou a tempestade, que ressuscitou mortos, se vê agora em profunda angústia, pedindo que Deus afaste dele o seu cálice. Este é o momento de uma aparente fraqueza. Por isso que eu disse, quando começamos a ler o Evangelho, de repente lemos isso, parece que Jesus ali está em carne e osso de verdade. E na verdade, não é uma fraqueza da humanidade, é a demonstração de uma força muito poderosa, que a humanidade já presenciou. Sabe por quê? Porque quando Jesus chama Deus de papai, Ele não está apenas orando, Ele está revelando uma coisa: eu tenho intimidade com Ele. E se eu tenho intimidade com quem pode fazer todas as coisas, se eu sou íntimo, significa que eu o conheço, mas Ele também me conhece. Porque eu posso conhecer alguém muito intimamente da minha parte, mas essa pessoa pode não me conhecer, por ele ser uma celebridade e ter sua vida pública exposta. Você pode dizer que me conhece, ou eu posso dizer que te conheço, mas a gente nem ter se falado. Aqui é diferente. Jesus está chamando de papaizinho, porque Ele sabe quem o Pai é, e o Pai sabe quem Ele é. Isso é demonstração de força. O que o Getsemane nos revela é que o servo obediente, quando se submete à vontade de Deus, revela que conhece a Deus e que é conhecido por Ele. Porque quando eu não conheço a Deus, eu retruco com o que Ele quer fazer. Se Ele está fazendo, eu dou um passo para trás. Eu não me entrego plenamente, completamente à sua vontade, porque eu não sei muito bem quem Ele é. Vai que dá na cabeça dele de me judiar, vai que dá na cabeça dele de me oprimir. Deixa eu falar uma coisa para você. Os sofrimentos, as aflições, ou o que está acontecendo que contraria a tua vontade, uma vez que você tem intimidade com Deus, nada mais é do que confiar, se entregar e reconhecer que Deus é bom na sua vida. Se entregue a isso, se entregue a esse processo. Diga para Ele: tudo te é possível. Não implorando por um milagre, mas diga: tudo te é possível, declarando confiança absoluta. Chegamos no ponto. O Getsemane é a declaração de Jesus dizendo: eu não quero isso para mim, mas se essa é a sua vontade, eu confio, é o melhor. Afasta de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, seja feito como tu queres. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. É a verdadeira declaração de força. Não é a capacidade de evitar o sofrimento, não é a capacidade de escapar de uma provação, mas é a coragem de abraçá-lo quando esse caminho é o caminho da obediência, quando esse caminho é o caminho da vontade de Deus, quando esse caminho é o caminho da sua autossujeição, da sua submissão ao que Deus está fazendo, ao plano que Deus tem. Se Jesus pediu: afasta de mim esse cálice, mesmo Ele sendo Deus, e podia saber de todas as coisas, Ele declara ali que em algum momento ficou nebuloso. Ele não sabia mais o que ia acontecer no futuro quando Deus desafia você a obedecer, e isso traz uma contrariedade dentro de você. Mostra que você não está vendo o futuro, que você não está conseguindo compreender o que está acontecendo, mas o papaizinho está na cena, e o papaizinho está permitindo isso, e a vontade do papaizinho é boa, perfeita e agradável. Então hoje o convite do Getsemane é: fala para Deus: seja feita a tua vontade, não como eu quero, mas como tu queres. Porque eu confio em ti quando eu não consigo ver o futuro, eu confio em ti quando está nebuloso. Eu me sujeito, eu me submeto,
Eu reconheço o seu senhorio, sua autoridade sobre minha vida. O clímax dessa história é que aqui se vê que a nossa maior força não é em sermos poderosos para mudar as situações, as circunstâncias que estamos vivendo, mas em sermos obedientes a Deus. Diga: minha força não está no poder de mudar circunstâncias, mas a minha força está na obediência. Quando você obedece, você traz as mãos de Deus para a equação. Quando você obedece, você traz os pés de Deus para a equação. Quando você obedece, você traz a mente de Deus para a equação. Você traz os olhos de Deus para a equação. Você traz a onipotência, a onipresença, a onisciência. Se você obedece a Deus, você está convidando Deus para fazer parte do cenário. Então não escape mais daquilo que Deus está fazendo na sua vida, daquilo que Deus está permitindo acontecer na sua vida, por mais doloroso que seja. Alguns aqui estão ouvindo essa palavra e você estava como uma panela de pressão, ponto de explodir, e hoje essa mensagem veio para você como um balde de água fria, como água fria em cima da panela de pressão. Acalma um pouco, diminui, confia, obedece. Deus não perdeu o controle, nem o seu Getsemane. Há um plano. Deus, olha, escute isso: se você está caminhando e sente-se que está atrasado, se você está caminhando e sente que alguma coisa está errado, você está pressupondo, é isso que você está fazendo, que Deus não foi suficiente para prever circunstâncias ruins que viriam no teu caminho. Deixa eu te dizer, se Ele não pôde prever isso, Ele não é Deus. Mas eu quero dizer para você, sim, Ele é Deus. Obedeça, se submeta, se sujeite, porque tudo isso estava na visão de Deus, tudo isso estava contemplado por Deus desde antes de existir. Deus sabia. Outra lição que nos traz o Getsemane é a capacidade de Jesus se afastar para orar, e ainda pede isso dos discípulos, e orar, e buscar, e louvar, e adorar, e se sujeitar. Diz que ele orava de joelhos ali. No Getsemane você vê um servo sofrendo, um servo sofredor, alguém se submetendo à vontade. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Ele está lá de joelhos orando, e é noite escura, e Deus não está falando. Eu quero ver você louvar a Deus nessa circunstância, enquanto a promessa ainda não chegou, enquanto a espera se adiou, enquanto a dor aumentou. Deus está querendo ver você continuar orando, porque qualquer um iria lá orar: não estou sentindo a presença, o céu está de bronze, está tudo fechado. Volta, encontra os companheiros dormindo, diz: vamos fazer o seguinte, vamos embora, vamos para casa, porque isso aqui não vai mudar nada. Ele foi, voltou, e a cada vez que ele ia, ele dizia para os discípulos: não podeis vigiar nem uma hora. O que quer dizer que Jesus orou por 3 períodos de 1 hora cada. Será que nessa noite, nessa circunstância, nessa dor que você não pode mudar, você é capaz de fazer como Jó, em capítulo 35, verso 10: ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Você consegue orar à noite? Você consegue adorar à noite? Você consegue se sentir inspirado para cantar à noite? Você consegue ser servo fiel na noite escura do seu Getsemane? Você consegue ainda comparecer com canções de adoração enquanto dói a tua carne, enquanto o espinho na carne penetrou e te incomoda? Na noite escura você pode declarar comigo: eu ainda o louvarei, porque eu sei que dia e noite para Deus são a mesma coisa. Não importa se é dia, se está claro, se é 8, 9 horas da manhã, estamos aqui na igreja, ou se é à meia-noite, 3 horas da madrugada. Para Deus não tem escuro e nem claro. Você pode comparecer ali e dizer: eu confio a minha vida à sua vontade, eu confio a minha vida ao seu querer. Faça em mim como tu queres, não como eu quero. Seja feita a tua vontade.
palavra de Deus vai dizer em Gênesis 32, verso 31, a respeito de um homem chamado Jacó, que lutou com Deus durante a madrugada inteira. O que Jacó queria? Mudar a realidade que ele vivia. Ele estava para enfrentar o seu irmão Esaú, que prometeu matá-lo. Depois de um longo período, ele volta para o encontro com o irmão Esaú, e então ele desce o Val de Jaboque. Deus está convidando alguns de vocês para o vale da humilhação, para o vale do inventário espiritual, para o vale. Dezembro é mês de balanço. Precisamos descer em dezembro nessa ceia e dizer: fiz isso em junho, fiz aquilo em agosto, pequei em março, preciso da sua misericórdia. Estou descendo para o vale aqui, para prestar contas com o Senhor, para me humilhar e me submeter, me pôr como um servo e dizer: seja feita em mim a tua vontade, não a minha. Eu confio no que o Senhor está fazendo. Diz que ele ficou lutando com o anjo a madrugada inteira, até que quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel, que significa vi Deus face a face, mancando por causa da sua coxa. Porque lá naquele vale, lutando com Deus, resistindo, faz a minha vontade, Deus falou: não faço. Faz a minha vontade, vou fazer a minha. Faz a minha vontade, a minha é melhor. Faz a minha vontade, deixa comigo. E aquela luta, aquela batalha, chegou uma hora que Deus falou: mas você é teimoso mesmo, eu preciso ir embora. Rapaz, vamos fazer o seguinte: você nunca mais vai andar direito, eu vou romper o nervo da tua coxa. Pá! Aí foi, feriu demais. Feriu demais. Jacó saiu mancando da luta, porque na sua derrota Deus o fez um vencedor. Eu venho aqui dizer que Deus está procurando gente para vencer hoje. Você entra nessas igrejas do clientelismo, da autoajuda, do triunfalismo, e você é vencedor, você é guerreiro, você vai vencer, você é foguete que não dá ré, você não sei o que. Aqui você entrou hoje para ouvir Deus dizendo: eu quero vencer você. Porque você só será um vencedor o dia que você for derrotado por mim. O dia que a minha vontade se impor contra a tua, aí você vai ser vencedor. Que até então Jacó ficava dando jeito para vencer na vida, nunca dava certo. Mas no dia que ele deixou Deus mudar o jeito dele andar, aí mudou tudo. Deixa Deus te desacelerar, vai mais devagar, deixa Deus te vencer, deixa a vontade de Deus prevalecer sobre sua vida. Seja feita a tua vontade, não é clichê. Seja feita a tua vontade, é a mensagem obediente de um servo fiel no mês de dezembro de 2024. Deixa Deus mostrar para você como Ele expande o teu ano no último mês. Deixa Deus mostrar para você o que Ele está disposto a fazer. Perde para Deus, perde com fé. Perde para Deus, perde com fé. Perde para Deus, toma um pau de Deus. Deixa Ele vencer. Deixa Ele te nocautear. Joga a toalha. Diz: Deus, eu não posso mais. Joga a toalha hoje. Essa é a oração do Getsemane. Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa Deus te vencer. Deixa Deus te derrotar. Diga a Deus: Deus, Pai, Abba, Papaizinho, me derrote hoje. Me vença. Jacó sinalizou para nós uma tipologia, um simbolismo do que Deus esperava. Cristo foi a imagem perfeita disso. Filipenses 2:5 vai dizer que devemos ter o mesmo sentimento que houve nele. Que sendo Deus, ele era quem? Jesus era quem? Sendo Deus, o verbo vivo, Deus, não usurpou, não ostentou, não mostrou os colares de ouro, a coroa de ouro, os braceletes de ouro, a divindade, não se exibiu. Nasceu em figura humana, foi achado obediente até a morte, e morte de cruz.
se deixou vencer pela vontade de Deus, disse: passa de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Você já pediu para Deus mudar isso? Já pediu para Deus transformar isso? E Ele mudou? Seja sincero comigo, tudo que você pediu Ele mudou? Então chegou a hora de dizer: seja feito como tu queres. Então ele, achado em figura humana, obediente até a morte, morte de cruz, o que Deus fez com ele depois? Deus o exaltou sobremaneira, muito além do que se pode imaginar. Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele, Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. O próprio Jesus viveu isso. Você pode dizer comigo aqui, levante uma das suas mãos e diga: Deus. Se você concordar com isso, você vai dizer, tá bom? Se você não concordar, diga não. Diga: Deus, imponha sobre mim a sua vontade. Amém. Quem que está com vontade de Deus agora entrar em cena na sua vida? Eu não estou pregando conformismo, não. Você veio orar na madrugada, você desceu no vale do Getsemane, você pediu para Ele mudar a história, você pediu: afasta de mim o cálice. Você tem orado, você jejuou, você dizimou, você ofertou, você veio na igreja, você acordou na madrugada, você fez tudo. E a resposta dele qual foi? A resposta qual foi? Não. Quando ele falar para você, não, saiba que tudo começa com uma declaração: papaizinho. E quem aqui é papaizinho sabe que quando o filho pede uma coisa e você diz não, é porque você tem outra coisa melhor na cabeça. Acho que você não pegou. Se tivesse pegado, você estava subindo na cadeira. Todo pai que ama o seu filho, se o filho pede pão, ele não dá pedra. Se pede peixe, ele não dá serpente. Se pede ovo, ele não dá escorpião. Todo pai que diz não para o seu filho tem em vista dar algo muito melhor. Toda vez que o seu pai contrariar a tua vontade, ele tem em mente algo muito melhor. Deus tem algo muito melhor em mente. Abraças invertidas do teu papaizinho. Ele não é um Deus impessoal. Ele é teu pai. E se ele está dizendo não, é porque o sim está chegando a galope. O sim está galopando em tua direção. Porque a Bíblia diz: quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim e o amém. Os anjos já disseram amém para uma coisa que você acha que Deus não vai fazer na sua vida. Porque os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Como se alteiam o céu em relação à terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos ao seu respeito. Deus não está brincando com você. Avise alguém que está do teu lado: Deus não está brincando com você. Deus não é sádico. Deus não é maldoso. Deus não se deixa tentar pelo mal. Se o poder no homem enseja a maldade, em Deus o poder é nada. Porque o poder não subjuga o caráter de quem Ele é. O poder de Deus se submete a quem Ele é. É assim que Deus faz.
E Ele tem uma aliança com você, tem uma promessa com você. Há um texto que fala assim, ó: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Todavia, ainda que ela tenha amnésia, ainda que ela bata a cabeça, ainda que ela sofra algum tipo de esquecimento, eu jamais me esquecerei de ti, porque eu anotei o teu nome na palma da minha mão. Isaías 49. Eu anotei o teu nome na palma da minha mão. Há um texto que fala sobre a aliança de Deus conosco. Ele diz o seguinte: enquanto o sol for para o dia, e a lua for e as estrelas forem para a noite, aí durará a minha aliança com vocês. Olha lá para fora. Enquanto o sol for para o dia, durará a minha aliança com vocês. E quando chegar a noite, enquanto a lua e as estrelas forem para a noite, durará a minha aliança com vocês. E para fechar essa palavra, preciso fazer uns pics, porque geralmente quando alguns pastores falam para fechar essa palavra, o pessoal fala: mas aqui eu não estou pagando bem. Preciso fazer uns pics. Cálice da obediência. O Lucas 22:20 vai dizer Jesus falando: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Eu não sei se é muita viagem da minha parte, mas aqui no mesmo contexto, no mesmo momento, praticamente, aqui ele celebra a ceia, lá ele desce para o Getsemane, ele fala a palavra cálice 2 vezes, e as 2 vezes ele usa a palavra cálice no singular. Afasta de mim este cálice. E aqui ele diz: este é o cálice. Eu penso que se ele estivesse falando de cálices diferentes, na primeira ele diria: este é o cálice, e na segunda ele diria: este outro é o outro cálice. Faz sentido isso? Porque lá ele fala: este é o cálice, aqui ele fala: este é o cálice. Afasta o cálice, e este é o cálice. O mesmo cálice que Jesus bebeu, a ira de Deus até a última gota, é o mesmo cálice que agora será servido com um novo líquido. Não mais a ira, mas o sangue redentor. Há um cálice para os homens, e dentro desse cálice havia vingança, havia ira. Era para mim e para você beber esse cálice mortífero, mas Jesus pegou o cálice mortífero e disse: este cálice afasta de mim, mas não muito, seja feita a tua vontade. E ele bebeu o cálice da ira. E quando esse cálice ficou vazio, Jesus veio e derramou o sangue dele aqui. E agora o cálice que era dos homens sai da mão de Jesus e vem para a sua mão e para a minha mão, e diga: este cálice agora não é mais o cálice da tua morte, porque foi feita a vontade de Deus. Agora este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. A velha aliança continha a morte, a velha aliança continha a espada da lei, a velha aliança continha o apedrejamento da adúltera. Este cálice tem graça, tem perdão, tem misericórdia, tem renovação, tem restauração, tem transformação. Então deixa Deus prevalecer sobre a sua vontade, deixa Deus fazer a vontade dele. Diga hoje: não o que eu quero, mas o que
tu queres, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem pode celebrar isso e exaltar o nome de Jesus? Porque hoje vai vir um novo cálice para a sua mão. Hoje há um novo cálice vindo para a sua mão. Não é mais amargo, não é mais amargo, agora é doce. O cálice que Cristo bebe é amargo, é fel. Mas o cálice da nova aliança, da superior aliança, que carregam promessas superiores, é doce. Então deixa Deus prevalecer. Diga: Deus, vem me vencer. Diga: vem me vencer, Deus. Vem me vencer, Deus. Vem prevalecer sobre mim. Porque se a sua vontade se impor sobre a minha, eu tenho certeza de uma coisa: o remédio amargo da obediência vai revelar a doçura da boa, perfeita e agradável vontade do Pai.